Capítulo 6. Fungo cadáver, parte 2. No dia seguinte, Mau soube que o instigador do problema no funeral tinha sido um dos consortes de baixa patente. Ela era filha de uma próspera casa mercantil e tinha uma disposição agradável. Supostamente o imperador a visitou em diversas ocasiões. Mas por volta dessa época, no ano retrasado, ela foi assolada por uma doença misteriosa que fez seu rosto inchar e ficar vermelho e seu cabelo cair. Falou-se em demiti-la, mas ela nunca conseguiria encontrar o marido se voltasse para casa com aquela aparência. Em vez disso, ela continuou a ser uma consorte inferior, recebendo seu salário, no que devia ser considerado uma demonstração da boa vontade do imperador. A verdadeira questão era: o que levou esse consorte a aparecer cuspindo e xingando no funeral da morta? A resposta simples parece ser que o falecido consorte intermediário causou a doença misteriosa. O consorte inferior adoeceu há 2 anos, e foi na mesma estação deste ano que o consorte intermediário morreu. Os sintomas da doença tocaram a campainha de Mau. Seguindo um palpite, ela foi a um lugar específico e, quando encontrou exatamente o que esperava, sua suspeita se transformou em certeza. Ela veio em busca de uma espécie específica de cogumelo vermelho totalmente venenoso. Ela coletou uma amostra, envolvendo-a cuidadosamente em diversas camadas de pano. Ela tinha quase certeza de que esse era o tipo de cogumelo que Jinshi estava procurando. Mau pediu a um eunuco que enviasse uma carta a Gao Shun. No dia seguinte, ele e Jinshi chegaram. Considerando o espécime com o qual estavam lidando, o consultório médico parecia o local para a discussão de hoje. O médico charlatão se agitou fazendo chá. Mau, a gata, se preparou antes de dormir. O charlatão pode não ser bom em misturar remédios, mas eu apenas esbarrei suavemente em um deles por interesse pessoal, e foi isso que aconteceu, disse Mau. Ela simplesmente estava testando, como fez com tantos venenos que encontrou. Várias vezes por ano ela e seu pai iam às montanhas coletar ervas medicinais, e foi numa dessas ocasiões que ela encontrou um desses cogumelos. Tocá-lo acabou sendo uma má escolha. Até mesmo sua leve escovação fez com que sua pele inchasse e ficasse com uma cor vermelha furiosa. Quando seu pai viu isso, ele imediatamente mergulhou seu pulso em água corrente, mas o inchaço não desapareceu. Percebi que você sempre mantinha aquele braço enfaixado. Foi porque tem cicatrizes ali embaixo? Jinshi estava olhando para Mau de perto, com o rosto um tanto rígido. Pensando bem, ela nunca havia mostrado suas cicatrizes ao eunuco antes. Não se preocupe, senhor. Eu me dou essas cicatrizes no decorrer normal dos meus experimentos. Ela embrulhou novamente o curativo e colocou o cogumelo em forma de crista de galo de volta na caixa. Ela teria que descartá-lo adequadamente mais tarde. Que experimentos? Apenas coisas de interesse pessoal. Interesses? Quais interesses? O sangue havia sumido do rosto de Jinshi, mas quanto a Mau, ela queria se apressar e terminar a conversa. Fingindo que não ouviu, ela disse: o corpo no caixão tinha o rosto inchado e o cabelo dela havia caído. Suspeito que ela estava sofrendo os efeitos deste cogumelo. Não era isso que você queria saber, mestre. Jinshi. Perceptivo, como sempre. Não foi Jinshi, mas Gao Shun quem falou, com um sorriso tenso no rosto. Talvez eles não quisessem que mais ninguém soubesse que a causa da morte do consorte do meio tinha sido um cogumelo venenoso. Isso, no entanto, pareceu a Mau algo pouco natural. Você poderia me explicar a situação com mais detalhes? Ela perguntou. Talvez fosse melhor para ela não saber, mas não saber seria ainda pior. As sobrancelhas bem torneadas de Jinshi se franziram e ele lançou um olhar para Gao Shun. O rosto de Gao Shun, porém, permaneceu impassível e, finalmente, Jinshi suspirou profundamente. O consorte Jin esteve doente por quase 1 ano antes de sua morte. Seu rosto e cabeça estavam tão inchados que ela mal conseguia falar. Jinshi visitava as consortes intermediárias cerca de 1 vez por mês, incluindo a mulher doente, Jin. Sempre que ia vê-la, disse ele, a encontrava deitada significa xícara de chá. Porém, não parecia a melhor ideia ter alguém sorrindo e servindo lanches enquanto você manuseava um cogumelo venenoso, então Mau educadamente recusou sua hospitalidade. Ele se afastou, com o bigode caído. Ela se sentiu mal, mas o que mais ela deveria fazer? Ela notou que ele dava uma espiada neles, ele parecia meio solitário, então ela fez questão de fechar bem a porta. Ao fazer isso, o olhar do médico se transformou em uma tristeza genuína, mas ela não lhe deu atenção. Enrole isso em suas mãos, mestre Jinshi. E isto é para sua boca.
Mau Mau entregou a ele e a Gauchum alguns quadrados de pano. Então ela seguiu seu próprio conselho e cobriu a boca e as mãos. Ela realmente gostaria de ter luvas adequadas disponíveis, mas não conseguiu encontrar nada grosso o suficiente em pouco tempo. Jinchi e Gauchum pareciam um pouco duvidosos, mas se cobriram como Mau Mau. Ela produziu uma caixa de madeira. É isso? Jinchi perguntou, sua voz abafada pelo pano. Sim, senhor. Um cogumelo muito venenoso. Mau Mau abriu a tampa e puxou várias camadas de pano para revelar um cogumelo que realmente parecia muito perigoso. Parecia um dedo vermelho e inchado. Dificilmente poderia ter ficado mais claro que isso não era algo que você deveria colocar na boca. Este cogumelo crescia perto de árvores de folhas largas murchas e até mesmo uma única mordida nele poderia ser letal. Na verdade, para torná-lo ainda mais perigoso, basta tocá-lo para envenenar uma pessoa. Eu encontrei em um bosque no bairro Norte. Ao contrário da parte sul do Palácio dos Fundos, o imperador raramente visitava a Zona Norte. Como tal, vistas evocativas e bonitas eram menos importantes, e partes do terreno foram desperdiçadas enquanto os edifícios permaneciam vazios. Até mesmo este bosque, que já foi uma peça distinta de paisagismo, foi abandonado até agora estar em péssimo estado. Aparentemente, porém, era um estado preferido por esses cogumelos, pois começaram a aparecer ali. Isso só poderia ser chamado de azar. Mau Mau havia vasculhado grande parte do Palácio dos Fundos, mas ela era apenas uma mulher e dificilmente poderia examinar todo o lugar. Se ela tivesse notado esses cogumelos, certamente teria pelo menos alertado Jinchi. Eles eram tão perigosos. Eles também eram relativamente raros, e foi por isso que não lhe ocorreu que eles poderiam estar crescendo aqui até o recente incidente. Se sentir falta deles foi um azar, o fato de ela ter encontrado uma xícara de chá foi significativa. Porém, não parecia a melhor ideia ter alguém sorrindo e oferecendo lanches enquanto você manuseava um cogumelo venenoso. Então Mau Mau educadamente escolheu sua hospitalidade. Ele se afastou, com o bigode caído. Ela se sentiu mal, mas o que mais ela deveria fazer? Ela notou que ele dava uma espiada neles. Ele parecia meio solitário, então ela fez questão de fechar bem a porta. Ao fazer isso, o olhar do médico se transformou em uma tristeza genuína, mas ela não lhe deu atenção. Enrole isso em suas mãos, mestre Jinchi. E isto é para sua boca. Mau Mau entregou a ele e a Gauchum alguns quadrados de pano. Então ela seguiu seu próprio conselho e cobriu a boca e as mãos. Ela realmente gostaria de ter luvas adequadas disponíveis, mas não conseguiu encontrar nada grosso o suficiente em pouco tempo. Jinchi e Gauchum pareciam um pouco duvidosos, mas se cobriram como Mau Mau. Ela produziu uma caixa de madeira. É isso? Jinchi perguntou, sua voz abafada pelo pano. Sim, senhor. Um cogumelo muito venenoso. Mau Mau abriu a tampa e puxou várias camadas de pano para revelar um cogumelo que realmente parecia muito perigoso. Parecia um dedo vermelho e inchado. Dificilmente poderia ter ficado mais claro que isso não era algo que você deveria colocar na boca. Este cogumelo crescia perto de árvores de folhas largas murchas e até mesmo uma única mordida nele poderia ser letal. Na verdade, para torná-lo ainda mais perigoso, basta tocá-lo para envenenar uma pessoa. Eu encontrei em um bosque no bairro Norte. Ao contrário da parte sul do Palácio dos Fundos, o imperador raramente visitava a Zona Norte. Como tal, vistas evocativas e bonitas eram menos importantes, e partes do terreno foram desperdiçadas enquanto os edifícios permaneciam vazios. Até mesmo este bosque, que já foi uma peça distinta de paisagismo, foi abandonado até agora estar em péssimo estado. Aparentemente, porém, era um estado preferido por esses cogumelos, pois começaram a aparecer ali. Isso só poderia ser chamado de azar. Mau Mau havia vasculhado grande parte do Palácio dos Fundos, mas ela era apenas uma mulher e dificilmente poderia examinar todo o lugar. Se ela tivesse notado esses cogumelos, certamente teria pelo menos alertado Jinchi. Eles eram tão perigosos. Eles também eram relativamente raros, e foi por isso que não lhe ocorreu que eles poderiam estar crescendo aqui até o recente incidente. Se perdê-los foi um azar, o fato de tê-los encontrado agora foi uma boa sorte. Esses cogumelos podem fazer sua mão inchar só de tocá-los, disse ela. E não os deixe perto do seu rosto. Caso contrário, você vai acabar assim, acrescentou ela, enrolando a manga do braço esquerdo. Ela desfez os embrulhos ligeiramente, revelando o pulso. Estava inchado, de um vermelho furioso, e tinha um vergão que provavelmente nunca desapareceria. Na verdade, parecia muito com o rosto do consorte inferior.
e com a cicatriz no braço da dama de companhia que dera flor a Mau Mau. Seu quarto de dormir, parecendo agonizante. Havia uma consorte inferior com sintomas semelhantes, e assim como ela, pelos bons ofícios de Sua Majestade, Jin teria permissão para permanecer no Palácio dos Fundos. Vários rumores circularam sobre Jin, mas ela era filha de um alto funcionário e não havia como dizer o que poderia acontecer se ela voltasse para ele com aquela aparência. Consorte Jin já era conhecida por sua personalidade arrogante, mais do que pronta para exibir a autoridade de seu pai sempre que lhe convinha, mas sua doença parecia subjugá-la e ela se tornou muito retraída. Pensou Mau Mau. Jinshi, ela percebeu, devia ser uma pessoa muito diligente. Do consorte Gyokuyou ao consorte inferior no funeral, ele teve que prestar a máxima atenção a essas mulheres. A consorte Jin, ao que parecia, havia usado cogumelo venenoso contra a consorte inferior, e então tentou usá-lo em outra pessoa, mas ela mesma tocou nele por engano, deixando-a desfigurada e sem esperança de atenção do imperador. Ela foi tratada da maneira mais simples possível. Ela teria permissão para ficar no Palácio dos Fundos, desde que não causasse mais problemas. Parecia cruel, mas às vezes era esse o tipo de solução que se tinha de adotar na política. No entanto, Jin era uma mulher orgulhosa. Incapaz de suportar o estado em que se encontrava, ela finalmente se envenenou e cometeu suicídio, disse Jinshi. Pelo menos esse foi o testemunho de suas damas de companhia. Jin teve 5 mulheres e todas contaram a mesma história. Tudo parecia combinar. Porém, era responsabilidade de Jinshi pensar nas coisas de vários ângulos. Essa foi parte da razão pela qual ele não falou com o consorte Gyokuyou sobre isso. Então você queria saber onde ela conseguiu o veneno, disse Mau Mau, e Jinshi assentiu. Não havia como dizer como o pai de Jin reagiria à notícia da morte de sua filha, mas se houvesse negócios dissimulados envolvidos, ele dificilmente teria outra escolha a não ser fazer o mínimo de barulho. Mau Mau voltou a cantarolar e, tirando o lenço da boca, acariciou-lhe o queixo. Uma pergunta, senhor. Isso implicaria que ela comeu cogumelo venenoso para se matar, não é? Isso mesmo. Mas isso só tornou as coisas mais estranhas. O rosto de Jin estava vermelho e inchado. Teria feito sentido se assim fosse há algum tempo, mas alguns dos o inchaço era claramente recente. É verdade que este cogumelo causa inchaço ao contato físico, disse Mau Mau. Mas eu esperaria que comê-lo produzisse inchaço na língua e no interior da boca. Não sabia que também poderia causar inflamação no rosto. Realmente? Sim, senhor. Este cogumelo causa dores de estômago e vômitos e pode até causar paralisia. No entanto, considerando a extensão do inchaço da falecida mulher, a única conclusão a que posso chegar é que o cogumelo foi esfregado diretamente no seu rosto. Foi então que outra coisa ocorreu a Mau Mau. A mão da morta que estava deitada no caixão não estava nem um pouco inchada. Se ela estivesse tão desesperada para morrer a ponto de esfregar o cogumelo em todo o rosto, certamente não teria se dado ao trabalho, como Mau Mau fez aqui, de proteger as mãos. Mau Mau acariciou seu queixo novamente, grunhindo para si mesma. A resposta estava começando a parecer clara, mas ela não tinha nenhuma prova real. E sem isso, ela não estava disposta a dizer muito mais a Jinshi. Parece que você está fazendo rodeios, disse Jinshi. Ele estava olhando para ela enquanto ela pensava. O rosto dele estava muito próximo do dela, mal havia 1 centímetro entre suas testas. Se você tem algo em mente, basta dizer. Mau Mau não achou tão fácil simplesmente cuspir o que estava pensando. Em vez disso, ela olhou para o chão e disse: Você tem tempo daqui a alguns dias? Além disso, se possível, gostaria de pegar emprestados alguns eunucos fortes. Homens com estômagos robustos e lábios apertados. Jinshi pareceu perplexo com o pedido, mas mesmo assim disse: Muito bem. Se isso for necessário para chegar ao fundo da questão, eles são seus. Não posso fazer nenhuma promessa. Não importa. Faça isso. O comando em sua voz era inconfundível. Bom, é melhor assim. Mau Mau era apenas uma pequena mulher do palácio. As coisas eram muito mais fáceis quando ele a tratava como tal. Entendido, senhor, ela disse com uma inclinação de cabeça. Mau Mau passou os 3 dias seguintes pesquisando, com base no estudo da planta do Palácio dos Fundos. Começando pela área ao redor da residência do consorte Jin, ela procurou de alto a baixo por uma coisa em particular. A missão a deixou turva e nojenta, de modo que ela provocava um coro de gritos das outras damas de companhia cada vez que voltava ao pavilhão de Jade. Finalmente ela começou a guardar uma muda de roupa no consultório médico. E então,
Uma história do charlatão e das garotas fofoqueiras da lavanderia chegou até ela. Algo relacionado a um boato que havia circulado alguns dias antes. Mesmo com esta nova informação em mente, Mau Mau não tinha certeza. Mas fazia muito mais sentido para ela do que o testemunho das mulheres do consorte Jin. No dia seguinte ao término dos preparativos, 3 eunucos vieram ao encontro de Mau Mau, entre eles Gao Shun. Ela pediu homens fortes e tinha que admitir que ele se encaixava no perfil. Jin Shi tinha outros assuntos para tratar e não veio. Mau Mau sabia que, por mais indiferente que parecesse, ele na verdade se mantinha bastante ocupado. Ela às vezes refletia que ser muito bom em parecer despreocupado poderia ter suas próprias desvantagens. Obrigado a todos por terem vindo. Mau Mau baixou a cabeça e entregou uma pá a cada um dos homens. 2 deles olharam para ela levemente confusos, mas como Gao Shun não disse nada, eles se abstiveram de fazer perguntas. Mau Mau ficou impressionado. Alguém encontrou homens que sabiam como jogar junto. Com isso, ela partiu para o bosque no bairro norte. Não aquele em que ela encontrou o notório cogumelo venenoso, mas outro canto abandonado, cheio de folhas caídas. A brisa carregava um odor que fazia seu nariz formigar. Mau Mau apontou para um local específico no bosque, onde podiam ser vistos cogumelos pontilhando o chão entre as folhas. Você poderia fazer a gentileza de cavar aqui? Ela circulou 3 lugares no mapa do Palácio dos Fundos. Ela veio aqui primeiro porque achou que tinha maior chance de conter o que procurava. Os eunucos limparam as folhas caídas com as pás e começaram a cavar a terra. O solo estava úmido e macio e cedeu facilmente. Mau Mau sentiu que deveria ajudar, mas Gao Shun recusou a oferta devido ao ferimento na perna e ela decidiu deixá-lo vencer a discussão. Aliás, desta vez a perna finalmente estava cicatrizando adequadamente. Abruptamente, um dos eunucos fez uma careta e cobriu o nariz. Todos, caso contrário, prontamente seguiu o exemplo. A terra revirada exalava um cheiro desagradável e maduro que assaltava suas narinas. Era muito mais forte do que o cheiro que sentiram na brisa mais cedo. Os olhos de Gao Shun começaram a lacrimejar. Ele podia ver algum tipo de pano no buraco. Então é por isso que você pediu homens com estômagos fortes. Ele enfiou a pá no chão, com a testa mais franzida do que o normal. Ele deu um bom chute no solo, virando-o com o sapato. E vejo que ele fez boas escolhas, pensou Mau Mau. Um dos eunucos estava inexpressivo, o outro sorria severamente enquanto observavam o que emergia do chão. Mau Mau ficou feliz por não haver mais ninguém presente. Caso contrário, teria havido muitos gritos ou desmaios, o que tornaria tudo substancialmente mais difícil do que deveria ser. E o que emergiu do solo? Os ossos de uma mão e braço humanos. Pedaços de carne ainda estavam grudados nele, mas claramente estava enterrado há algum tempo. Eles encontraram um cadáver. Esta é a prova que você estava procurando? Gao Shun perguntou. Mau Mau olhou para baixo. Tenho que admitir, não achei que iria encontrar na primeira tentativa. Daí porque ela marcou 2 outros locais possíveis. Sentindo-se estranhamente enjoado, Mau Mau observou os homens exumarem o corpo. Mau Mau não precisou explicar quem era o cadáver. Ele ainda usava vários acessórios lindos, cada um deles carregando o brasão de um consorte em particular, consorte Jin. Ela já havia morrido há 1 ano. Gao Shun colocou o corpo em uma caixa de madeira que serviria de caixão e depois virou-se para Mau Mau com um olhar cansado. Os outros 2 eunucos foram demitidos, a parte deles nisso acabou. Sem dúvida eles estariam ansiosos por um banho. Gao Shun garantiu que eles não diriam nada e ela confiou nele. O consorte Jin morreu há 1 ano, disse Mau Mau. Não podemos saber se foi assassinato ou acidente, mas podemos ter certeza de que suas damas de companhia sabiam de sua morte. Eles estavam no consultório médico, que haviam emprestado para conversar. Gao Shun segurou uma xícara de chá, mas não bebeu. Em vez disso, olhou nos olhos de Mau Mau e disse: então para quem fizemos aquele funeral? Teria havido outra pessoa que sabia da morte do consorte, alguém além das damas de companhia. Mau Mau pegou um pedaço de papel das dobras do seu manto. Era o desenho de uma jovem, um esboço que Mau Mau havia produzido depois de perguntar às mulheres da lavanderia sobre a mulher do palácio que desaparecera misteriosamente. Gao Shun estudou por um momento e depois balançou a cabeça. Você ouviu falar que uma mulher do palácio desapareceu? Mau Mau disse. Sim. Essas mulheres desaparecidas frequentemente apareciam mortas pelas próprias mãos em poucos dias.
Era impossível escapar daquele jardim de flores com seu fosso profundo e muros altos, e tentar fazê-lo significava a morte de qualquer maneira. Digamos que o rosto de uma consorte fosse tão desfigurado que apenas suas damas de companhia saberiam quem ela era. E suponha que sua cabeça estivesse envolta em bandagens e ela mal conseguisse falar. Seria muito fácil para ela enganar alguém que só a via uma vez por mês. Melhor ainda para ela se essa pessoa não pudesse nem esperasse permanecer nos aposentos de um consorte por muito tempo. Ela entendeu perfeitamente porque Ongnian estava vestido de forma tão sombria. Ongnian também deu a Mau Mau uma faixa preta. Eles estavam a caminho de um funeral, ela supôs. Tais coisas eram normalmente consideradas impróprias para o Palácio dos Fundos, onde o Filho do Céu poderia nascer, mas eles simplesmente chamavam aquilo de outra coisa e faziam assim mesmo. Pelo fato de Ongnian estar presente no lugar de Gyokuyo, Mau Mau suspeitou que fosse um dos consortes de classe média ou inferior que havia morrido. Você pode usar as roupas que está vestindo, mas tire o elástico de cabelo, instruiu Ongnian. Mau Mau acenou com a cabeça e pegou o primeiro prato para provar o veneno. Ongnian levou Mau Mau a um local ritual no bairro norte. Num país que adorava cerimônias e celebrações tanto como este, até alguém uma vez tentou envenenar Lady Gyokuyo? Eles nunca encontraram o culpado, mas Ongnian olhou para o caixão. Agora fazia sentido. Ongnian era intensamente leal. É claro que ela ficaria ressentida com qualquer pessoa que suspeitasse de tentar prejudicar sua amante. Ela poderia até ficar secretamente aliviada pela mulher estar morta. Espere. Uma ideia se formou na mente de Mau Mau. Este consorte do meio, morto por intoxicação alimentar, fez um atentado contra a vida de Gyokuyo. A mesma Gyokuyo que estava grávida e, portanto, mais cautelosa do que o normal perto de outras consortes e mulheres do palácio. Depois houve o pedido de Jinshi no dia anterior para que Mau Mau encontrasse todos os cogumelos venenosos. Ele tomou tanto cuidado que Gyokuyo e os outros não sabiam o que ele havia perguntado. Removendo da equação qualquer sentimento pelos residentes do pavilhão de Jade, era impossível dizer com certeza que Gyokuyo não havia envenenado a consorte do meio antes que a mulher morta pudesse fazer o mesmo com ela. Intoxicação alimentar era a palavra oficial, mas se a causa fosse um cogumelo, tudo se encaixaria. Mau Mau poderia facilmente imaginar o que aconteceria se as outras mulheres do pavilhão Jade soubessem o que Jinshi estava pensando. Até o lindo eunuco poderia esperar que sua recepção mudasse se descobrissem. Mau Mau às vezes pensava que Jinshi talvez fosse um aliado pessoal demais de Gyokuyo, mas nesse assunto, pelo menos, ele estava sendo escrupulosamente justo. Duvido que o consorte Gyokuyo tenha algo a ver com isso. Ela poderia não gostar do outro consorte, mas havia inúmeras maneiras de quebrar o espírito de um oponente e garantir que ele não voltasse. Tentar envenenar alguém apenas no caso de ele tentar envenenar você, de novo, parecia um grande problema. Sempre havia a possibilidade de ser descoberto. Nem Ongnian ou as outras 3 garotas do pavilhão Jade pareciam do tipo que recorre a métodos tão dissimulados. Não, em qualquer tentativa de envenenamento, o principal suspeito no pavilhão Jade seria Mau Mau. Se o objetivo de Jinshi com a questão dos cogumelos era avaliar a reação de Mau Mau, ela não ficou chateada. Ela ficou até um pouco impressionada. Mau Mau não fez nada para sujar as mãos, é claro. Eu me pergunto de que tipo de intoxicação alimentar a mulher morreu. Mau Mau ficaria muito feliz em descobrir, mas suspirou, sabendo que seria difícil. Ela estava prestes a seguir Ongnian de volta ao Jade Pavilhão quando houve um acidente estupendo. Ela se virou e viu que uma mulher com o rosto envolto em bandagens havia derrubado o altar. A oferta de arroz e vinho foi espalhada pelo chão. A pele vermelha e inchada podia ser vista aparecendo por baixo das bandagens da mulher. Sua roupa era simples, mas de material fino, diferente dos uniformes que as criadas usavam. Mau Mau suspeitava que ela não era uma simples mulher do palácio, nem uma dama de companhia. Pare com isso, gritou uma mulher do palácio enquanto agarrava o intruso, mas a outra mulher a sacudiu e ficou na frente do caixão, onde arrancou o pano branco que o cobria. As mulheres reunidas engasgaram, gritaram e se dispersaram. Até o estômago forte Ongnian deu um grito. Uma mulher estava deitada ali, vestida de branco. A pele de seu rosto estava vermelha e inchada, e metade do cabelo de sua cabeça havia caído. Ela quase parecia ter sido frita em óleo, dificilmente o que alguém chamaria de uma flor desabrochando do Palácio dos Fundos. A intrusa sorriu através das bandagens. Ah! Você vê agora? Tu colhes o que tu semeias, ela gritou, mesmo quando um grupo de eunucos chegou para contê-la. Você é mais horrível do que eu jamais fui.
Sua risada encheu o crepúsculo. Mau Mau estudou os dois, o cadáver e o que ela conseguia ver do rosto da outra mulher através das bandagens. As feridas, quase como queimaduras, pareciam-lhe familiares.